Lá estão eles, pessoal! Hoje é o grande dia em que a gente vai acabar com a raça deles! E aí rapaziada e pouquíssimas garotas que me assistem, novo vídeo e eu acho que é humanamente impossível de você não ter ouvido falar em Angry Birds. Com certeza ainda hoje é um dos jogos de celular mais famosos do mundo, mas o que muitos não sabem é que esse joguinho com todo um potencial teve esse potencial derretido por uma sequência absurda de decisões erradas, ano após ano. Então hoje eu queria falar com vocês sobre esse joguinho e o que rolou pra ele não ser hoje tudo que ele poderia ser. Mas antes da gente entrar no Angry Birds, eu descobri que eu vou conseguir pagar a academia esse mês, porque esse vídeo tá sendo patrocinado por essas abelhinhas fofinhas aqui. Sim, a Honey Game. E sabe o que a Honey Game faz? Te ajuda a ganhar dinheiro e fazer uma renda extra. E sabe o que você tem que fazer pra isso? Praticamente nada. Você baixa ela no seu celular ou no computador e deixa ela lá em segundo plano, conforme você vai compartilhando a sua internet com essas abelhinhas que não prejudicam em nada a sua conexão, onde elas coletam exclusivamente informações da internet pública. Então a Honey Game é totalmente segura e não coleta nenhum dado pessoal ou pede permissão para qualquer coisa do tipo do seu dispositivo. Daí você vai acumulando uma quantia interessante para comprar a sua sonhada Ferrari. Tô brincando, nem tanto, mas pode te ajudar a pagar a Netflix, o Spotify, o YouTube Premium e qualquer coisa do tipo, já que quando você acumular $20 você pode retirar o dinheiro. É um ótimo jeito de ganhar um dinheirinho extra juntamente com algumas dezenas de milhares de pessoas. Só lembrando que além de ser totalmente seguro, não afeta a conexão da internet, e com o meu código GABI, você já começa ganhando dinheiro, no caso $5. Tá aí na descrição e não esquece de usar o meu código, que além de já ganhar um dinheirinho, você me ajuda demais. Mas voltando aqui pros passarinhos com raiva, esse joguinho originalmente feito para celular foi lançado no final de 2009 e tinha tudo o que um jogo para celular precisava para dar certo. Era divertido, viciante e não tinha aquela coisa pay to win forçada que mais estressa as pessoas do que ajuda. Não é à toa que não demorou para ter virado um sucesso, sendo o jogo mais baixado da App Store e passado para outras plataformas. Foi desenvolvido pela Rovio e caramba, que jogo bom! Como eu disse, é difícil de você não conhecer, mas era um jogo de catapulta onde pássaros tentavam derrotar porcos. Pássaros esses que tinham diferentes habilidades especiais, o que dava todo um charme pro joguinho e uma mecânica muito interessante para cada mapa dele. Não era um estilo de jogo tão inovador assim, mesmo pra época, mas o que deu seu diferencial foi principalmente essa arte colorida por trás dele. Quer dizer, não era aquela coisa medieval genérica com uma catapulta e pedras sendo jogadas em um castelo todo cinza e coisas do tipo. Eram fucking pássaros fofinhos e coloridos atacando porcos. Isso tem o seu diferencial, ainda mais quando o público-alvo são principalmente crianças e pré-adolescentes. Apesar de ter uma mecânica interessante até para entreter adultos, eu mesmo, se fosse jogar hoje, tenho certeza de que ia conseguir passar umas boas horas jogando tranquilamente. Mas o Angry Birds clássico ainda tá em uma época bem distante do que ferrou com esse joguinho e levou a Rovio a ficar com problemas financeiros. Na verdade, ele foi o início do que muitos chamam de a Era de Ouro da Rovio. O que ferrou mesmo com essa franquia foi algo semelhante com o que eu mostrei no Plants vs Zombies, mas nesse caso foram tipo uns 30 jogos de Angry Birds. Eu não consigo nem dar um número exato, já que tiveram alguns que eles pararam no meio por verem que ia dar ruim, e outros que eles simplesmente tiraram do mapa, mas dos principais jogos e spin-offs foi por aí. Então tiraram até a última gota tentando espremer Angry Birds pra tentar ganhar dinheiro em cima do treco. Por mais que geralmente não seja a melhor forma de tratar um jogo, então por serem muitos jogos, eu vou focar aqui principalmente na linha principal de jogos. E ela já mostra bem pra gente como que essa coisa foi escalando pra virar esse caos. Depois do primeiro Angry Birds, o próximo foi o Angry Birds Seasons, lançado no final de 2010. Era parecido com o anterior, mas com algumas coisinhas a mais. A principal coisa era que, como o próprio nome já diz, o jogo trocava de temática, isso de acordo com a época do ano. Tipo o Natal, a volta às aulas, o Halloween,
esse tipo de coisa, algo que hoje em dia acontece em muitos jogos que ainda recebem alguma atualização e manutenção, mas pra época era algo razoavelmente novo, então tinha algum diferencial. Além de que, sim, era bem arriscado testar isso, mas até que deu certo. Depois veio Angry Birds Hill, um crossover entre Angry Birds e o filme Hill, que se você já assistiu vai se lembrar de que também tinha uns passarinhos. Até então os jogos tinham ido muito bem, quer dizer, a Rovio tava fazendo feijão com arroz e tava no começo. Não tinha nada saturado ainda, tava tranquilo, eles estavam simplesmente fazendo o que tava dando certo. Foi aí que a gente chegou em 2012, onde ao invés de lançarem mais um jogo como nos outros anos, eles lançaram 3 jogos: Angry Birds Friends, Angry Birds Space e Angry Birds Star Wars. O Friends era um jogo de Facebook, mas até que para um jogo de Facebook tava ok, não era lá aquelas coisas, tinha um pay to win pesadinho por trás pros mais impacientes, mas até que tava bem jogável. Além de ter a mesma essência do original, o Space tinha algumas coisinhas a mais por ser no espaço, mas foi o Star Wars que mais fez sucesso, onde aconteceu uma coisa parecida com o Angry Birds Hill, com os fãs do filme que já conheciam o jogo hypando muito pra jogar, além de que tinham várias mecânicas bem únicas e novas, o que agradou bastante os fãs de Star Wars e os de Angry Birds. Quer dizer, pássaros usando sabres de luz e disparando com armas de laser, tá aí uma coisa que não se vê todo dia. Já em 2013, algo interessante aconteceu. Lançaram o Angry Birds Toons e o Parque do Angry Birds, que realmente foram um sucesso. Por algum motivo que eu não sei, as animações, filmes e coisas do tipo desses bichinhos geralmente dá muito certo, provavelmente por causa do seu apelo único quando a gente fala na arte visual deles. Mas o importante aqui é que eles mantiveram esse padrão de lançar mais um jogo, onde foi lançado a continuação do jogo que já tinha dado certo. No caso, o Angry Birds Star Wars, onde foi lançado o Angry Birds Star Wars 2. Então, até aí beleza, mas um segundo jogo diferente apareceu do nada, Angry Birds Go. Então, era um jogo de corrida, algo nunca visto na história do Angry Birds. Eu não tô dizendo aqui que esse jogo é ruim, longe disso, eu inclusive gostei dele, mas que não tinha nada a ver com a franquia, não tinha. Além dos passarinhos e os porcos, é claro, quer dizer, era uma corrida maluca de pássaros e porcos no lugar de pássaros sendo arremessados com estilingue, então algo de diferente estava diferente, o que fez com que o jogo não fosse tão bem quanto os Star Wars, e eu arriscaria facilmente em dizer que esse foi o início do fim do Angry Birds. Porque, olha só, já em 2014, o próximo jogo lançado foi Angry Birds Epic. Sabe aqueles joguinhos de luta estilo roleplay? E uma das coisas mais aleatórias que eu já vi em uma franquia, Angry Birds Transformers. Sério, o cara que lançou isso tava nas dorgas. Como assim pássaros correndo por aí em cima de robôs gigantes mal acabados que dão tiros? Teve quem gostou, é claro, mas que negócio aleatório. E aí colocaram a cereja do bolo pra fechar o quarteto dos jogos nada a ver. Nada a ver com o Angry Birds clássico, pelo menos, onde lançaram Angry Birds Fight. Eu acho que só de ver os jogos vocês já conseguem perceber que eles não foram bem como os anteriores, o que fez com que a empresa fosse se autodestruindo jogo após jogo, onde não só saturavam a imagem da franquia com um monte de jogo sendo lançado, mas iam estragando aquela sensação de jogar algo bom e nostálgico ao mesmo tempo, conforme iam lançando esses desastres aleatórios, tipo Angry Birds Transformers. Sério, por que foram aceitar a proposta de fazer isso? Não tem nada a ver. Claro que depois de todo esse desastre com o faturamento dessa franquia caindo por causa desses lançamentos aleatoriamente malucos e com tudo que os primeiros jogos construíram desaparecendo aos poucos, eles finalmente deram o braço a torcer e voltaram para aquilo que dava certo, lançando o Angry Birds 2 em 2015, uma continuação do 1 até que bem fiel ao original, embora tivesse alguns problemas e claro, com bem mais pay to win que no 1. Ao menos tinha um gráfico melhorado e várias coisinhas a mais, apesar de não ter ido tão bem quanto o esperado. E como eles tentaram contornar isso? Mais uma vez, estranhamente, eles decidiram fazer algo um tanto quanto aleatório. Lançaram o Angry Birds Action. Esse jogo foi lançado em 2016 e ele era um
pinball. Sim, lançaram um pinball de Angry Birds do nada. Tem ideia de como isso é loucura? Com tanta coisa melhor pra explorar o treco, eles fizeram um pinball. Quem joga pinball? Nada contra quem joga pinball, mas é pinball. E foi aí que uma coisa que poderia dar uma virada na continuação da franquia de Angry Birds aconteceu. Em 2016 lançaram o filme do Angry Birds. Filme esse que foi um sucesso, então eles podiam sim dar uma virada depois de todos os erros que tinham feito, mas o movimento que eles fizeram foi lançar Angry Birds Evolution. Um jogo de Angry Birds que, como eu posso dizer, era horrível, além de não ter nada a ver com o clássico que deu origem a tudo isso, então é mais um jogo completamente fora da essência do original que tinha dado certo. Ou seja, depois do primeiro filme, eles continuaram focando em criar vários jogos mais simples de serem feitos na tentativa de que estourassem, coisa que acontecia de vez em quando. Então é por isso que eles não paravam, eles estavam tentando extrair ao máximo tudo que podiam desse jogo, o máximo de dinheiro possível. Mas era uma pena ver vários e vários jogos sendo produzidos e cancelados antes mesmo do seu lançamento, tipo o Angry Birds Holiday ou o Angry Birds Ace Fighter. Tanto que quando chegou o segundo filme, ele não fez tanto sucesso quanto o primeiro, onde a gente tá tendo jogos sendo feitos até hoje, sem chegar nem perto do que já foi um dia, com a série de Angry Birds na Netflix tentando segurar as pontas do que essa franquia já representou um dia. Sério, os jogos lançados atualmente parecem mais um Candy Crush genérico do caramba, com um monte de coisa pay to win e horrível. Apesar de que funciona, as pessoas baixam e dão dinheiro pra eles. Ao menos de vez em quando, já que na maioria das vezes esse jogo nem dá certo e eles removem. Tanto que nesse meio tempo, eles removeram a maioria dos jogos que tinham disponíveis. Pra vocês terem ideia, nem o Angry Birds clássico tá disponível pra download mais. Claro que a Rovio disse que estavam só mexendo em umas coisas pra facilitar nas atualizações e já colocavam de volta os jogos. Mas então, isso foi em 2019. Então eu acredito bem mais na teoria de que só deixaram os mais lucrativos pra que quando as pessoas procurassem pela franquia, se deparassem só com aqueles jogos que mais davam dinheiro. Claro que esse ano eles falaram que vão devolver, mas pelo jeito eles querem fazer só mais um relançamento do Angry Birds clássico, onde estão criando um hype gigantesco pra conseguir lucrar mais ainda em cima, então eu não duvido que tenham feito umas modificações bem pay to win pra relançar esse negócio aí. Não que estejam errados, lucrar sempre é bom, só foi uma pena o que aconteceu com a imagem de Angry Birds ao longo de toda essa jornada. A Rovio acertou em cheio quando criaram Angry Birds. Mas ao invés de continuar com uma linha lógica de sucesso, fazendo o que a maioria dos jogos fazem, onde eles poderiam simplesmente ir lançando atualizações e aquilo que dava certo com melhorias e inovações só de leve, tipo o que acontece por exemplo em GTA, eles decidiram tentar se reinventar, mas descobriram da pior forma que as coisas não são tão simples assim. Não é qualquer jogo que se adapta facilmente a outros estilos, igual um Mario da Nintendo, por exemplo. Eles ao menos tentaram, o que foi sim impressionante pra época, mas infelizmente falharam miseravelmente, entrando nesse limbo enquanto ao longo dos anos iam estragando o nome da própria criação, onde aos poucos o nome Angry Birds ficou saturado e foi se perdendo, fazendo bem menos sucesso hoje em dia do que poderia no mundo dos jogos. Essa franquia com certeza marcou muitas pessoas, embora hoje em dia esteja caindo no esquecimento com coisas malucas e sem sentido sendo feitas em cima dela. Tudo isso em uma tentativa frustrada de conseguir o máximo de lucro possível antes de que o que eles estragaram se perca para sempre. Quando a gente olha para a empresa hoje em dia e em como gastaram dinheiro à toa com dezenas de jogos da franquia que foram cancelados ou foram retirados da Play Store ou da própria Apple Store, dá pra ver claramente como milhões de dólares que foram investidos nesses jogos foram perdidos e deixados no esquecimento. Tudo isso por causa de decisões erradas e do desenvolvimento de jogos que não faziam nem sentido. Claro que olhando pra isso hoje tá muito óbvio que coisas tipo Angry Birds Transformers não daria tão certo assim. Não, tô brincando, desde aquela época dava pra perceber que Angry Birds Transformers não faz sentido. Como que ninguém se questionou sobre isso quando estavam criando esse treco aleatório? E o pior é que eu fiquei com vontade de baixar o Angry Birds Star Wars enquanto fazia esse vídeo aqui e adivinha, não tá mais lá? Mas a desgraça do Transformers, que não tem nada a ver com o clássico,
tá, eu não tô dizendo que ele é ruim, mas sério, Angry Birds Transformers? Na verdade, eu não tô dizendo que nenhum dos jogos era totalmente horrível e ruim. Se o jogo foi feito, provavelmente vão ter pessoas que jogariam, mas se tivessem se dedicado em dar continuação ao que já tinha dado certo e ir incrementando ao invés de criar um novo jogo a cada ideia que dava na cabeça, colocando novas mecânicas ao invés de ir criando dezenas de jogos pra ver o que dava certo como se fossem um monte de testes malucos, talvez conseguissem lucrar bem mais do que lucraram e estivessem bem melhor hoje em dia e sem esse amontoado de jogos mais ou menos. Jogos esses que não foram pra frente na maioria e agora estão na gaveta para evitar a saturação e ajudar com que os jogos que deram mais certo deem algum lucro. Lançaram inclusive o Angry Birds Reloaded em 2021, mas diferente do clássico é um jogo pay to play, ou seja, pague para jogar. Então é um jogo de celular que você precisa pagar para jogar, não vai ter um alcance tão grande assim quanto poderia, o que dá mais um motivo para eles segurarem o clássico ao máximo sem relançar ele de volta. Então, mais uma vez eu digo, eles tentaram se reinventar, o que é bom, mas foi de uma forma tão aleatória que mais prejudicaram a própria criação do que ajudaram. Fica a crítica aí pra galera que não pensa antes de fazer as coisas. Tomara que devolvam o Angry Birds clássico e o Star Wars de volta pro download. Valeu mesmo por ter me assistido até aqui, tamo junto e é só o começo. Papai, mamãe, cheguei e trouxe os pãezinhos que vocês pediram da padaria.